ao trono da graça, ao trono do céu. Eu não conhecia esse projeto, foi meio que algo assim de surpresa, né? Porque eu acredito que quando entraram em contato comigo, estavam convocando um outro pastor, mas aí como eu fiquei com o número dele, acabou que deu certo, né? E quando nós realmente estudamos tudo que Daniel nos deixou, a maneira como Daniel viveu. Daniel, quando ele escreve, inspirado por Deus, o seu livro, é para que é um grande exemplo de tudo aquilo que Deus pode realizar através de seres humanos comuns, mas Daniel, a maneira como ele vive, né? Daniel escreve sobre o tempo do fim e a maneira como ele vive nos fala como que nós deveríamos viver no tempo do fim, né? Então, ele tem, de alguma maneira, a teorização de algo que nós iríamos conhecer, mas ele também ensina, através daquilo que ele viveu de maneira prática, como que nós também deveríamos viver nesse momento tão difícil e tão complicado da nossa história. Eu queria, começando a ler um texto com vocês, se você puder abrir a sua Bíblia aí, em São João, capítulo 17. São João, capítulo 17, é um capítulo que tem a oração sacerdotal de Jesus, é uma das orações que a Bíblia apresenta e é uma das maiores orações que a Bíblia apresenta, né? Quando você abre em São João, capítulo 17, versículo 17, Jesus, essa oração é dividida em três, são três intercessões que Jesus faz aqui. O primeiro, ele faz uma intercessão por ele mesmo, depois para os discípulos, e depois ele se prende àquelas pessoas que não estariam vivendo exatamente nesse período que nós estamos vivendo. Então, quando você lê o versículo 17, né, você lê assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, aqui, Jesus ele faz um pedido de algo que deveria ser o nosso clamor diário, que é por santificação. Nós conhecemos e sabemos que a santificação, amados, é um processo. Nós temos a conversão e nós entendemos que Jesus ele não vai converter ninguém que ele não pode santificar. Então, nós temos a conversão, a santificação e a glorificação. Depois que nós entregamos a nossa vida a Jesus através do batismo, nós temos a compreensão clara de que estamos, sim, caminhando em direção a Cristo através da santificação. E porque nós estamos caminhando em direção a Ele, esperando exatamente a glorificação. E aqui Jesus, ele coloca algo muito importante para todos nós, porque ele diz assim, olha, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Existe um modo, existe uma maneira de nós nos conservarmos e de estarmos buscando a santificação, que é exatamente, queridos, nós estarmos buscando e estarmos meditando na palavra. Então, quando nós olhamos para a experiência bíblica de todas aquelas pessoas que nos deixaram um grande legado espiritual, nós vamos ver que essas pessoas se aprofundaram na palavra de Deus. E a palavra alimentou, e a palavra sustentou, e a palavra inspirou, e a palavra guardou, porque a palavra de Deus faz exatamente isso conosco, a palavra de Deus nos guarda. E
E baseado em tudo isso, eu queria voltar com vocês nos primeiros capítulos da Bíblia, que é Gênesis capítulo 5. É aqui a primeira genealogia, né, que aparece aqui em Gênesis capítulo 5. Nós temos um texto aqui muito importante dentro daquilo que Deus quer realizar em cada um de nós. Quando nós olhamos para as genealogias, às vezes, nós não deixamos ela fazer o efeito que ela deve fazer em nossa vida. As genealogias é algo histórico que acontece na vida de várias pessoas através dos tempos. Então, aqui no capítulo 5, são os descendentes de Adão. A genealogia trata a respeito de descendências. Contudo, nessa, nessa, nessa descendência aqui de Adão, nos dá um relato que é muito comum acontecer na vida de todas as pessoas. Primeiro, aqui diz que, no versículo 1, que Deus criou o homem à semelhança de Deus o fez. Nós temos a imagem e semelhança de Deus. E a partir do momento que o pecado entra no mundo, nós temos algo que muda naquilo que Deus planejou. Deus não planeja a morte, Deus não planeja esse processo que todos nós passamos, que é muito bem colocado aqui, porque você vai analisar texto por texto. E o que nós vamos ver aqui? Você nasce, você cresce, você reproduz e você morre. Então, a lei biológica desse mundo é exatamente assim. É isso que acontece com todos nós. Mas aqui alguém quebra a lei biológica, a lei normal desse mundo. Quem que quebra? É exatamente Enoque. E no capítulo 21, nós vemos que Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos. E teve filhos e filhas. E todos os dias de Enoque foram 365 anos. E andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Alguns elementos importantes do texto. Né? O nome Enoque significa ensino, instruído, dedicado, consagrado. E quando nós olhamos o versículo 21, quando diz que Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém, acontece algo aqui quando Enoque tem o seu filho, de repente, no seu colo, em suas mãos, porque isso muda a percepção de Enoque em detrimento da vida. Essa é a responsabilidade da paternidade, de você viver de tal maneira que você se torna um exemplo, você se torna uma inspiração, e de alguma maneira Deus faz com que você se torne uma referência. E aqui acontece esse processo exatamente com Enoque. Amados, eu vou fechar aqui uma janela, porque está molhando, eu já volto, viu? Desculpem aí, quer dizer, porque a chuva veio forte, viu, aqui. Então, o que acontece com Enoque? Enoque, ele é um grande exemplo a ser seguido. Quando nós olhamos para a vida de Enoque, parece que Deus nos dá como que eu vou dizer isso? Deus, ele nos dá um argumento que é possível você viver aqui e estar tão conectado a Deus que o ambiente que você vive, não é? Vai ser um ambiente celestial. E quando você vai estudar a vida de Enoque, vai estudar os dias que Enoque viveu, porque às vezes nós falamos de alguns personagens bíblicos, que algumas pessoas dizem assim, não, mas isso aí foi naquela época, isso aí foi naquele tempo. Né? Olha como que nós somos tentados hoje, olha como que é a nossa vida hoje, enfim. Ellen White, ela diz de maneira muito contundente e clara que Enoque, quando ele viveu,
né, antes de ser trasladado ao céu, a situação do mundo não era então mais favorável ao aprimoramento do caráter cristão do que hoje. Ou seja, Enoque enfrentava a mesma dificuldade, aquelas pessoas enfrentavam os mesmos obstáculos que nós enfrentamos hoje. Então, quando nós olhamos aqui, e a Bíblia nos diz, olha, Enoque, ele andou com Deus, Enoque andou com Deus, Enoque se relacionou de maneira íntima com Deus, e como que era esse andar com Deus? Que atitude era essa desse homem que o deixou tão parecido com aqueles que habitam no céu? Ellen White ela vai dizer que Enoque ele habituou a mente e o coração a sempre sentirem que ele se achava na presença de Deus. Então veja bem, a grande questão da vida de Enoque, amados, não é estar na presença de Deus somente na primeira hora ou somente em algum momento, quando eu abro a Bíblia, quando eu vou estudar a minha lição, enfim, quando eu estou na igreja. A Enoque habituou a sua mente, o seu coração, a sempre sentirem que estava na presença de Deus. Então, Ellen White ela diz mais, ela diz que Enoque ele recusava a tomar alguma decisão, algum caminho, fazer alguma escolha que de alguma maneira ofendesse a seu Deus. Então a gente percebe que Enoque, quando você olha essa genealogia e faz alguns cálculos, quando Adão morreu, Enoque tinha 308 anos, né? Então, Enoque, ele, para mim, ele convive com Adão e ouve, né, de Adão, de toda a questão da queda. Eu acredito que Enoque, ele ouve de Adão algo que, para mim, é extraordinário, porque Enoque, ele ouve de Adão sobre como era o relacionamento de Adão com Deus. Enoque, ele ouve de Adão sobre a grande bênção que é você se relacionar com Deus de maneira diária. Enoque, ele ouve de Adão o que era ver a Deus, se comunicar com Deus, ouvir a voz de Deus. Eu acredito que Enoque, enquanto ele está desenvolvendo-se, e se lembrando dessas histórias que ele ouve do próprio Adão, de alguma maneira, amados, Enoque ele é levado a desejar e a querer ter essa relação íntima que Adão tinha com o próprio Deus. Então, Ellen White ela traz uma oração que Enoque fazia, né, no livro Patriarcas e Profetas, que a oração de Enoque diária era: ensina-me o teu caminho para que eu não erre. Ensina-me a tua vontade. Né? Então, Enoque faz uma pergunta para Deus. Que pergunta era essa? Qual é o teu desejo ao meu respeito? Como que eu posso ser útil para o céu no dia de hoje? Porque nós queremos ser úteis e nós trabalhamos. Pode ser que muitas das pessoas que aqui estão, outra é aposentada, mas daqui a pouco você vai para o seu dia para ser útil para uma empresa, não é? Para ser útil para o patrão que lhe contrata, enfim, para ser útil dentro da sua própria empresa, no seu próprio negócio. Mas Enoque ele olhava para o céu e dizia assim: Senhor, qual é o desejo que o Senhor tem ao meu respeito? E Enoque faz uma outra pergunta para Deus: o que farei para honrar-te, meu Deus? Como eu vou fazer para honrar o Senhor durante o meu dia? E quando nós olhamos para Deus, amados, nós falamos assim: Senhor, o que eu farei para honrar o teu nome? Como que eu vou me tornar útil nesse dia para o céu?
E quando Enoque se colocava dessa maneira para Deus, o que Deus ia fazendo? Deus ia moldando a vida de Enoque. E isso fazia, amados, com que Enoque não tinha nenhum pensamento ou desejo egoísta. A sua vontade estava toda submersa na vontade de Deus. E o que é isso, pastor? Isso é santificação. Isso é consagração. É quando a, o meu ser, o meu coração, a minha vontade, tudo que sou, tudo que tenho, está totalmente submersa na vontade de Deus. E isso, amados, é muito repetido por Jesus. Porque Jesus várias vezes ele diz, olha, eu faço a vontade do Pai. E ele coloca isso de maneira tão clara que ele diz, olha, eu e o Pai somos um, é aquele que me enviou, eu estou cumprindo aqui a vontade dele. Em algum momento ele olha para os seus discípulos e diz, olha, quem vê a mim, vê o Pai. Então, veja, a relação é tão íntima que Cristo era a extensão da bondade, do amor, do perdão, da santificação, da consagração do céu. Então, amados, quando você faz um estudo sobre a vida de Enoque, o que você vai aprender na vida de Enoque? Ellen White ela diz assim, que Enoque era um representante daqueles que estarão sobre a terra quando Cristo vier e que serão trasladados ao céu sem provar a morte. Amados, eu creio que nós somos estes que vamos viver esses dias difíceis, que são os dias finais da história desse mundo, mas nós vamos sim ser esses que vamos estar vivendo como Enoque viveu, com a consagração, com a santificação, vivendo dias complicados, vivendo dias difíceis, mas sendo fiéis a Deus como Enoque foi. Então, Ellen White ela tem um texto, e esse eu quero ler na íntegra para vocês, onde ela vai dizer o seguinte: o ar que ele respirava estava impregnado de pecado e corrupção, como o nosso. Contudo, levava uma vida de santidade. Não se manchava com os pecados que predominavam na época em que vivia. E aí Ellen White diz assim: nós também podemos permanecer puros e incontaminados. Então, veja bem, amados, nós percebemos aqui que o contexto, os dias, o ar, era tão contaminado como os dias que nós estamos vivendo. Contudo, Ellen White diz, nós podemos permanecer incontaminados. Então, quando nós olhamos para a vida de Enoque, existia algo que fazia com que Enoque realmente pudesse viver essa atmosfera de consagração e de santidade. Ela diz que Enoque ele não vivia como muitos pensam que ele vivia, né? Enoque se retirou, Enoque foi viver distante das pessoas. Não, Ellen White diz, amados, que sim, Enoque ele se retirava para ter momentos com Deus, assim como esse que nós estamos tendo aqui, certo? Onde nós nos colocamos à disposição de Deus, onde nós louvamos o nome de Deus e nos colocamos à disposição dele. Mas Enoque, ele voltava para estar no meio das pessoas, para ser uma influência salvífica. Enoque, ele voltava para fazer com que as pessoas olhassem para a vida dele e desejassem ser mais parecidas com Deus. Então, Enoque, amados, ele tinha os seus momentos de consagração, esses momentos que Enoque tinha o influenciava durante todo o seu dia, mas ele se misturava com as pessoas, assim como Cristo se misturou, para que essas pessoas pudessem ter uma influência celestial na vida. E aí você percebe que isso é algo extremamente comum na vida daqueles que realmente se colocaram à disposição de Cristo, inclusive Daniel, inclusive José. Né? E a mesma coisa acontecia de maneira prática na vida de Jesus. Ele se retirava para orar, muitas vezes no final do dia, por horas. Ele acordava muito mais cedo, como nós nos acordamos, para
estar conectados ao céu. Para quê? Para que as pessoas pudessem, olhando para a vida deles, serem influenciadas e impactadas para o céu. Então, esse texto de Ellen White que diz assim, olha, Enoque era um representante daqueles que estarão sobre a terra quando Cristo vier. Os dias seriam difíceis, os dias seriam complicados, nós encontraríamos tentações, obstáculos pelo caminho, como Enoque encontrou. Contudo, Deus estaria conosco. A nossa consagração nos manteria alertas e, mais do que isso, Deus nos usaria como exemplos, como canais de graça. Então, amados, eu queria fazer com que você, logo nessas primeiras horas, nesses primeiros minutos aqui do seu dia, encontrasse prazer na contemplação das coisas celestiais. Porque foi isso que mudou a vida de Enoque. Ao ele contemplar aquilo que Deus estava disposto a oferecer para ele. E Ellen White, ela diz que esse prazer foi encontrado na vida de Enoque, e ela diz assim, se não temos nenhum interesse em buscar o conhecimento de Deus, deleite algum em deter os olhos no caráter de Cristo, se a santidade não tem nenhuma atração para nós, podemos então estar certos de que é vã nossa esperança do céu. Existe um hino lindo, né, do Arautos do Rei, que eles cantam, né, que o céu é aqui, ele começa aqui, quando nós meditamos, quando oramos, quando nos entregamos a Deus, quando perdoamos, enfim, a melodia do hino é linda e a letra fala a respeito de tudo aquilo que Deus começa a fazer em nossa vida aqui, nessa terra, aqui nesse mundo. Mas como que isso se torna real? Pela contemplação. Se nós não temos deleite nas coisas que Deus nos apresenta, em relação a buscar ter o caráter de Cristo aqui, a nossa esperança para o céu é vã. E ela termina esse texto dizendo, amados, essa parte aqui, se você que tem um livro Eventos Finais na sua casa, você pode ler lá o capítulo 5, que você vai ler a respeito de Enoque. Então, o capítulo 5 de Eventos Finais, você vai encontrar a maioria desses textos aqui que eu estou lendo. Então, Ellen White diz, a perfeita conformidade com a vontade de Deus é o elevado objetivo a estar sempre diante do cristão. Ou seja, eu estou olhando para Deus, eu não quero viver a minha vida segundo aquilo que eu estou planejando, segundo aquilo que eu estou sonhando, não. Eu quero viver a minha vida em conformidade com o céu, em conformidade com a vontade de Deus. E quando eu me coloco à disposição de Deus dessa maneira, eu vou ter prazer em falar a respeito de Deus. Eu vou ter ousadia em falar a respeito de Deus. Então, quando eu contemplo as coisas do céu, o meu interesse é fazer com que outras pessoas compreendam o quão bom é estar na presença de Jesus. Então, a influência de Jesus para com os discípulos foi essa. A experiência de Daniel na corte babilônica também foi essa. Longe do templo, longe de todas as influências que o templo proporcionava, Daniel vivendo, como Enoque também viveu, no meio de pessoas ímpias, no meio de pessoas impuras, mas contemplando o céu e sendo um canal do céu em meio a todas aquelas pessoas que viviam ao lado deles. Então, quando nós meditamos nesses temas, nós vamos percebendo que Deus, ele quer realizar algo extraordinário na minha vida e também na sua vida. Quando diz que, quando nós ouvimos que Enoque, ele habituou a mente e o coração a sentirem a presença de Deus durante todo o tempo,
Isso é tornar o coração sensível à voz de Deus. Ellen White, quando ela fala a respeito da voz de Deus, amados, eu ouvi aqui o testemunho do irmão, que diz que pela primeira vez ele ouviu de maneira tão contundente e clara. Amados, a voz de Deus, ela não é confundida, nem com a minha, nem com várias outras vozes que estão falando ao meu ouvido. Quando eu vou me tornando íntimo de Deus, a voz de Deus é inconfundível. Eu sei que é Ele que está falando. Eu sei que é Ele que está direcionando. Agora, como eu alcanço essa sensibilidade de reconhecer a voz de Deus, me relacionando com Ele? É a voz do bom pastor. A ovelha reconhece a voz do pastor. Na experiência de Enoque, ele habituou a mente e o coração. E é impressionante, amados, porque ele não faz isso durante 1 ano, 2 anos, 30 ou 40. Enoque faz isso quando você vai no texto, andou Enoque com Deus e depois chegou a Metusalém e viveu 300 anos. Então a gente percebe aqui, amados, que Enoque, ele viveu 300 anos sendo uma influência salvífica na vida das pessoas que o conheciam, sendo direcionado e guiado por Deus, sendo consagrado e santificado por Deus. E aí, até que chega um momento, né, versículo 24, diz, andou Enoque com Deus, já não era, porque Deus o tomou para si. A consagração e a santificação nos deixa tão parecidos com Jesus, com aqueles que estão no céu. Chega um momento que Deus diz assim, bem, eu preciso fazer com que eles estejam ao meu lado. Eu preciso trazê-los para que eles possam ser agora totalmente meus. E aí vem, sim, a volta de Cristo e a consagração. Então, quando eu leio que a última geração vai viver como Enoque, é porque a última geração vai se consagrar como Enoque. A última geração vai orar como Enoque. A última geração vai pregar como Enoque. A última geração vai se santificar como Enoque. A última geração vai querer se relacionar com Deus como Enoque se relacionou, de maneira íntima, profunda, se colocando à disposição de Deus para realmente fazer com que Deus tenha, amados, o poder e o total controle sobre nossa vida. Então, nessa manhã, no início dessa manhã, eu queria dizer para você, amados, que todos os exemplos que nós temos na Bíblia, de fidelidade, de consagração, de santificação, é aquilo que nós podemos alcançar também. E por isso que estão aqui. É por isso que essas histórias, elas emergem das palavras bíblicas e conseguem nutrir o meu coração. Porque nós podemos, sim, estar consagrando a nossa vida a Deus todos os dias. E, em detrimento de todas as responsabilidades que você tem, Ellen White, quando ela fala a respeito de Enoque, ela vai dizer, mas não devemos pôr a responsabilidade de nosso dever sobre os outros e esperar que eles nos digam o que fazer. Não podemos depender da humanidade quanto a conselhos. Olha isso. O Senhor nos ensinará nosso dever com tanta boa vontade como faz a qualquer outro. Então, assim como Deus fez com Enoque, Deus quer fazer conosco. Sabe, às vezes nós ficamos buscando um conselho aqui, outro ali, e não é uma multidão de conselhos essa. O que está acontecendo? Irmãos, eu acho que a internet dele caiu. Aqui em Palmas está chovendo muito. Mas já voltou. Voltou. Já voltou. Bruno Caiu.
Pode dar continuidade, pastor. Ok, eu já estou terminando aqui. Caiu e voltou rapidamente. Então diz assim, ó, o Senhor nos ensinará nosso dever com tanta boa vontade como o faz a qualquer outro que já passou pelas suas mãos. Então veja, a boa vontade de Deus para com Enoque, amados, mudou. É a mesma. O que Deus fez com Enoque quer fazer com você. O que Deus fez com Daniel quer fazer com você. O que fez com Moisés quer fazer com você. Então veja bem, nós temos algo que Deus vai realizar somente através de nós. Então, a obra que Enoque fez, Enoque fez. A obra que Moisés fez, Moisés fez. Aí, quando nós vemos por mais os tempos, Deus tem algo a realizar através de você, através de mim, que só pode ser realizado por mim e por cada um de vocês. Então, os que decidem colocar a sua vida nas mãos de Deus, como Enoque colocou, vai ter os mesmos resultados, amados. Qual foi o resultado de Enoque? Vida eterna. Qual foi o resultado de Enoque? Ir para o céu, sem passar pela morte. Qual é o resultado da nossa consagração e da nossa santificação nesses últimos momentos que nós vivemos aqui nesse mundo? É ver Jesus voltar com poder e grande glória. E eu, sinceramente, eu tenho o desejo, amados, de ver Jesus voltar. Eu tenho o desejo de ver Jesus voltar e não passar pela morte. Eu oro por essa bênção. Senhor, me ajuda a ver os últimos acontecimentos, a viver sobre a sua direção, a viver sobre a consagração desse último povo que vai viver aqui nesse mundo. Então, amados, Deus, Ele não chamou você por acaso, Ele quer realizar algo extraordinário na sua vida. Mas tudo de extraordinário que Deus quer realizar em você e através de você vai começar em consagração e santificação. Vai começar com intimidade com Deus. Então, assim como Enoque buscou, resolveu e decidiu andar com Deus, Deus está propondo o mesmo a você. Filho, ande comigo, se relacione comigo, coloque a sua vida em minhas mãos, para que eu possa fazer da sua vida o que eu já fiz na vida de outras dezenas e centenas de pessoas. Então, amados, que nesse dia tão especial, você possa se colocar nas mãos de Deus, como Enoque se colocou. Mas não só hoje, não só amanhã, mas enquanto aqui estivermos, até nós vermos Jesus voltar com poder e grande glória. Enoque foi um homem santo diante de Deus e dos homens. Né? E a palavra santo não significa que ele era perfeito, mas significa que ele foi separado para honrar e glorificar a Deus. E a perfeição chegou na vida de Enoque, porque ele foi glorificado, como nós também vamos ser. Enoque foi conduzido ao céu, como nós também vamos ser. Enoque servia a Deus com sinceridade, singeleza de coração. Mesmo diante da corrupção e do pecado da família humana, ele reprovou a maldade e o pecado através da sua pregação, mas principalmente através da vida que ele escolheu viver. Então, Enoque, ele foi tão afligido pelaqueles dias de impiedade como nós somos hoje. Mas por ele se consagrar a Deus e ser santificado pelo céu, ele era uma luz a brilhar. E hoje, onde Enoque está? No céu. Seja uma luz a brilhar. Seja alguém que nesse dia vai se colocar nas mãos de Deus, querendo ter um caráter tão puro e tão nobre como o de Enoque. E mesmo sendo afligido, respirando a impiedade e o pecado, ele viveu
como se estivesse diante de Deus todos os dias e em todos os momentos. Deus se comunicava com Enoque. Né? Ellen White diz isso, os anjos eram enviados a comunicar graça a Enoque. Então, amados, que no dia de hoje nós também possamos receber anjos na nossa vida, receber anjos na nossa casa, recebermos o poder celestial para poder fazer com que as pessoas que estão vivendo conosco, na escola, no trabalho, possam ver na nossa face brilhar a luz de Cristo e a santidade celestial. Amém? Então peça para Deus que nesse dia você comunique graça como Enoque comunicava. Você possa receber nesse dia o mesmo poder que Enoque recebeu de Deus, mas que você possa ter a mesma vontade e o mesmo desejo que Enoque tinha em relação à consagração e santificação. Amém? Que a sua vida esteja nas mãos daquele que levou Enoque para mais perto dele. Amém? E que logo, logo, nós possamos estar também pertinho de Jesus Cristo, vivendo uma vida eterna ao lado dele. Amém. Amém, pastor. Deus seja louvado. Que mensagem maravilhosa nesta manhã, logo nas primeiras horas. Muito obrigada, pastor. Deus abençoe seu ministério, Deus abençoe sua vida, sua família, grandiosamente. Você pode finalizar com uma oração, pastor? Amados, vamos orar então? Pai querido, nesse dia, nós desejamos ser iguais a Enoque. Porque Enoque, meu Deus, ele continuou se colocando em suas mãos todos os dias, por anos e anos, para se tornar alguém segundo o coração de Deus. O Senhor não permitiu que Enoque morresse como outros anjos, como outros homens, mas o Senhor enviou anjos para levar Enoque para o céu sem ver a morte. Enoque é uma referência grandiosa na história humana, de que nós podemos sim termos a nossa vida totalmente consagrada a Deus, termos a nossa vida totalmente santificada, desejando e querendo o céu, desejando e querendo a pureza celestial. Então, nesse momento, Pai, nós colocamos a nossa vida em Tuas mãos. Faça na nossa vida o mesmo que o Senhor fez com Enoque, Pai. Faça da nossa história a mesma coisa que o Senhor fez na história de Enoque. Nesse dia, e que enquanto aqui vivermos, nós estejamos desejando e querendo o céu. Abençoe cada um desses Teus filhos amados que estão conectados aqui, Senhor. Que eles desejem ter a vida que Enoque teve. Que eles desejem ver o Senhor Jesus como Enoque desejava, Pai. Então transforme a nossa vida, transforme o nosso coração. Que ele seja totalmente consagrado e a nossa vida totalmente santificada a Ti. É o que te clamamos nesse momento. Em nome de Jesus. Amém.